boa noite! O Gazeta Esportiva desta quarta-feira começa falando de Libertadores, já que daqui a pouquinho, às 9 horas, na sede da Conmebol em Assunção, no Paraguai, vai rolar o sorteio dos grupos da edição do ano que vem. E nesta tarde, a Conmebol já anunciou quem serão aí os cabeças de chave do torneio. Com o número recorde de 47 participantes e com a competição sendo disputada entre janeiro e novembro, a entidade máxima da América do Sul divulgou o ranking de clubes atualizado. Sendo assim, Atlético Mineiro, Grêmio e Santos estarão no pote 1, sendo cabeças de chave de seus grupos. O Palmeiras está no pote 2, enquanto que o Flamengo aparece no pote 3. Já a Chapecoense, por estar na competição, aparece no pote 4. Mas a única chance dos brasileiros já se enfrentarem na fase de grupos é se algum time vier da fase prévia, como é o caso do Botafogo e do Atlético Paranaense, que ainda precisarão passar, por fases eliminatórias para alcançar a fase de grupos. Além de Galo, Grêmio e Santos, River Plate, São Lourenço da Argentina, Atlético Nacional da Colômbia e Nacional do Peñarol do Uruguai completam os times que são cabeças de chave dessa Liberta. Deu para entender? Boa noite, Chico Lang, boa noite, Celso Cardoso. Eu quero saber se vocês concordam com essa divisão dos grupos de acordo com o ranking da Conmebol. Assim, sem dúvida. Um grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, Michele, Chico. Boa noite, Celso. Noite. Boa noite. Claro que você precisa criar um ranking e os critérios para você criar um ranking nem sempre são os melhores critérios ou agrada todo mundo. Mas, enfim, é uma maneira de você definir cabeça de chave. Eu acho que você precisa que os melhores não se enfrentem no primeiro momento, por isso que você cria os cabeças de chave, para que você tenha uma fase mais interessante no decorrer da competição. Porque se você coloca os melhores se enfrentando logo de cara, os melhores no sentido, em termos de momento, estou falando em grandeza de clube. Muitos outros critérios utilizados no passado era justamente o passado, a história, a tradição. Tem muito a ver com o que já fizeram os clubes em termos de Libertadores e também no decorrer dos últimos anos. Enfim, o interessante é que a competição ela tende a ficar mais parecida com a Liga dos Campeões da Europa. Me agrada o fato de disputá-la, essa competição durante todo o ano. E assim como acontece na Europa, você tem também a Liga Europa, e aqui você vai poder ter a Copa Sul-Americana acontecendo simultaneamente, o que eu acho bem interessante. A competição tende a crescer. Lamento pela ausência dos mexicanos, que embora não possam disputar o Mundial de Clubes da FIFA, porque eles fazem parte da Conmebol, mas dá um nível de qualidade maior ao torneio, mas o ideal mesmo seria uma Copa América de clubes, incluindo os integrantes da CONCACAF e junto com a Conmebol. Aí sim seria muito mais interessante, Chico. Celso, você dá uma ideia daquilo que todo mundo está querendo, né? E principalmente depois que os Estados Unidos resolveu investir no futebol, né, com uma forma mais enfática. Eles queriam fazer em jogo único. Um jogo único nos Estados Unidos, por exemplo, seria sucesso absoluto. Nossa, 89 mil pessoas de público. A Copa América foi um sucesso de 100 anos dos Estados Unidos, né? A Copa de 100 anos. Então, o Brasil deu vexame, mas o Chile, por exemplo, deu show, não é verdade? Então, a gente tem que ver que o mundo do futebol aqui nas Américas está mudando um pouco. E com a entrada dos Estados Unidos, evidentemente, que ganha outra dimensão, né? E tomara mesmo que o futebol continue se desenvolvendo nos Estados Unidos cada vez mais. Por enquanto está indo só entulho para lá, né? Só cara e fim de carreira, mas daqui a pouco começa a ir gente boa para lá. E aí quem perde com isso é o mercado europeu, porque vai estar no mesmo nível do mercado europeu. Aliás, como tudo, né? A história da humanidade provou isso, né? Os Estados Unidos aos poucos foi engolindo a Europa. E se começar a entrar para valer no futebol, aí vai engolir também de vez. Mas eu acho assim, Celso, eu acho legal esse negócio de ranking, acho justo. E essa Libertadores por um ano, sendo disputada por um ano, pode abrir espaço para um campeonato mais tarde latino-americano, né? Que seja disputado por um ano. Aí então a gente teria só 2 competições do Brasil, por exemplo, né? A Libertadores e os campeonatos nacionais. Não, acho que não precisa ser latino-americano, pode ser todo com os
todo o continente, né? O todo o continente. Então, o que eu estou dizendo, latino-americano, incluindo os Estados Unidos. Quer dizer, América do Norte, América Central e América do Sul. Então, aí tem Canadá, Estados Unidos e México, todos os países lá da América Central e todos os países da América do Sul. Aí sim, seria uma Copa legal, bacana, bem disputada. E vamos ver, né? Tomara. Agora com Lamia não dá, né? Tem que, já que é para fazer um campeonato bom, tem que melhorar, inclusive, essa nossa aviação. Tivemos hoje mais um acidente. Alternativa. Mais um acidente de avião na Colômbia. 5 de 6 tripulantes numa aeronave de carga. Foi fazer um pouso, não foi feliz e caiu. Mais um acidente na Colômbia. Tem que começar a investigar, poxa. 2 acidentes, né, no mesmo país. Alguma coisa está bem errada lá. Bom, ainda falando de Libertadores, participe da nossa enquete que está no site gazetesportiva.com. Nós queremos saber qual dos times brasileiros tem mais chances de vencer a competição em 2017. Palmeiras, Atlético Mineiro, Santos, Atlético Paranaense, Grêmio, Chapecoense, Botafogo ou Flamengo. Deu para entender? São 8 times, Celso. Diferentemente de um campeonato brasileiro que acaba premiando a regularidade, são os pontos corridos, o melhor vence no final. Na Libertadores tem um lance do mata-mata que prevalece o imponderável. Mas ainda assim eu aposto no Palmeiras. Palmeiras? Mesmo com o Batista? Sim. Chicão, você concorda? Não concordo. Não aposto no Palmeiras, não. Eu aposto no Grêmio. Grêmio? Grêmio. Não saiu ninguém, ficou o Renato Gaúcho, é um time competitivo, passou por cima do Atlético Mineiro como se fosse um trator, disputando a Copa do Brasil. Eu acho que é um time que está bem mais direcionado para o mata-mata, né? Um mata-mata mais longo. E eu acho que o Grêmio... o Renato Gaúcho renovou? Renovou. Ficou lá, mas vai ficar até o dezembro do ano que vem. Então quer dizer que aí já é uma prova que o Grêmio está falando sério. E eu acho que o Grêmio é o grande favorito para conquistar essa próxima Libertadores.